Queria ler com vocês hoje o livro de Mateus, capítulo 13. A gente vai ler do versículo 1 ao 23. Eu costumo ler na revista corrigida, então, para os irmãos do multimídia aí, sei que não estão acostumados, mas vamos ampliar o vocabulário hoje aí de repente. Amém? Motivo de muita alegria, muita felicidade estar aqui hoje. É um momento que Deus separou para falar ao nosso coração. O pastor Dani mandou uma mensagem essa semana, falou: varão, dá para você pregar no sábado, eu sei que está em cima, mas se não tiver como, a gente vê com outro. Para mim soou assim: é você, eu vou ter que esperar outro. Eu falei: não, sou eu. Quem estava no retiro aí pegou. Então, estamos aqui hoje para falar da palavra de Deus. Confesso que eu estou bem nervoso, bem apreensivo, não tenho problema em falar em público, mas quando a gente está diante da palavra de Deus aqui é uma incumbência, uma responsabilidade muito grande, né, de você pronunciar, falar aquilo que está no coração de Deus para a igreja. Então, fique em oração por mim aí, creio que até o final a gente vai chegar lá, a gente vai compreender certinho. Me pediram para colocar, inclusive, um título na mensagem. Eu não sabia que tinha que colocar um título, então foi colocado hoje. E o título é: Você está compreendendo? Essa é a pergunta. E nós vamos ler aí os textos. Quero só te situar também aqui sobre o que a gente vai ler. Quem estava na semana passada, eu falei um pouco desse texto no momento de consagração. Minha esposa até falou comigo, falou: pô, mas você falou o texto lá, nem falou nada da oferta. Eu falei: pois é, mas é que estava tão forte no meu coração quando o pastor Dani falou comigo. Eu falei: cara, é esse texto mesmo, vamos compartilhar o que Deus tem falado comigo. E eu creio também que há um alinhamento do que Deus quer falar com a igreja no dia de hoje. Amém? Então a gente vai começar lendo do versículo 1 ao 10. Jesus vai falar aqui da parábola do semeador. Depois a gente já vai ver a aplicação desse texto, versículo 18 ao 23. E no final a gente vai voltar num diálogo de Jesus com os discípulos aí, entre esses versículos. Então, se você está com a sua Bíblia aí, mantenha ela aberta. Se está no teu celular, já deixa no modo avião, para ninguém te atrapalhar e para você receber aquilo que Deus tem para falar com você. Amém? Amém. Quando amém é fraco assim, já é para me deixar mais nervoso ainda, mas vamos lá. Versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E caiu entre espinhos, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que ele fala por parábolas? Amém? Esse é o texto. Você já certamente ouviu falar dessa parábola aqui, se você tem algum contato com a Bíblia. É um texto muito falado. E Jesus começa ali a discorrer e falar com o povo através dessas parábolas. A parábola nada mais é do que um método de comparação, um discurso ali, que Jesus geralmente pegava algo do cenário daquele povo ali, para poder utilizar e fazer com que eles compreendessem a mensagem de certa forma. E Jesus começa a pregar e fala dessa parábola do semeador. E depois os discípulos, a gente vai ler no restante dos versículos, os discípulos chegam até Jesus e fazem essa pergunta, né? Por que fala por parábolas? E Jesus dá uma explicação para eles por que ele fala por parábolas, e depois ele começa a explicar essa parábola. Então a gente já vai começar entendendo a aplicação do texto, sobre o que Jesus está querendo dizer com essa parábola aqui. Então, os discípulos vão lá, questionam Jesus, e ele começa a dizer: então, a parábola do semeador, o semeador aqui é aquele que carrega a mensagem, é aquele que prega, aquele que leva. A semente é a palavra de Deus. Isso aqui não tem variação, o semeador também não tem variação. E o outro elemento dessa parábola aqui é o tipo de solo, que Jesus, já aplicando, diz que é o coração dos ouvintes. E essa é a única variável nessa equação daquilo que Jesus está querendo dizer aqui. Então, o semeador é aquele que carrega a mensagem, né? A semente é a palavra de Deus, e o tipo de solo
é o coração. E aí ele fala de 4 tipos de coração, 4 tipos de solo, que é a beira do caminho, o terreno pedregoso, que é o segundo, o que é sufocado por espinhos e o que é terra boa. Então a gente vai ler já aqui a aplicação de Jesus sobre essa parábola. Por exemplo, quando ele fala da semente que caiu à beira do caminho. Versículo 4 ele diz: e quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, ou à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E aí os discípulos vão perguntar para Jesus: mas o que você está querendo dizer? Versículo 19 ele vai dizer: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. E aqui já tem uma primeira aplicação para a gente pensar. Jesus está falando aqui que o semeador saiu a semear e uma parte dessa semente caiu à beira do caminho. E chegaram as aves do céu e foram lá e tomaram essa semente. Ou seja, não deu tempo nem da semente germinar. Não deu tempo nem da semente fazer o processo que ela faz normalmente. Porque veio uma ave do céu e comeu essa semente. Jesus está falando que esse tipo de pessoa é aquele que ouve a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que existe uma atuação do maligno para que a gente não venha receber essa semente, para que ela não germine no nosso coração e para que ela não produza efeito. Então, isso é uma coisa prática. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a pessoa, o coração, o tipo de coração que recebe a semente à beira do caminho, é aquele que está no culto e mexendo no celular, distraído. É aquele que Jesus está falando, é aquele que a mensagem está sendo dita, está sendo pregada, e ele está pensando no rolê depois do culto, ou rolê, como vocês dizem aqui, né? Então, aquele que está à beira do caminho é aquele que não está nem dando atenção à mensagem, à semente, nem preparou o terreno do coração para receber aquela semente. E aí vem o maligno e distrai essa pessoa facilmente, e rouba a semente, e ela não consegue nem germinar para começar a produzir, a formar uma planta e produzir fruto. Então, esse é o primeiro tipo de terreno. Esse é o primeiro alerta que a gente deve entender. Existe uma atuação do maligno para que a gente não compreenda a mensagem de Deus. A segunda, ele vai dizer versículo 5 e no versículo 20 explicando. Outra caiu em pedregais ou em terreno rochoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Aí Jesus vai explicar no versículo 20 que tipo de terreno é esse, que tipo de coração é esse. Ele vai dizer: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, ou logo se escandaliza, depender da sua versão. Então Jesus está dizendo, está falando aqui, explicando que existe um outro tipo de coração para aquele público que ele está falando, e em geral no coração humano, que é o coração pedregoso, ou seja, que tem um solo rochoso, que tem pouca terra para que essa semente caia ali, para que ela finque raízes e germine. Não sou nenhum botânico, mas pesquisei, quando você joga a semente no chão, né, e começa esse processo de germinação, a primeira coisa que ela faz é abrir a raiz, para se fixar no solo, para abrir ramificações ali, buscar água, elemento essencial para o crescimento daquela planta. E só depois que essa planta cresce, é que ela dá fruto. Então existe um processo que Jesus está comparando para aquelas pessoas que conheciam aquele cenário, e eles estão entendendo, de certa forma, se o Espírito Santo atuar, se a fé deles ali for ativada, mas Jesus está dizendo de uma coisa que é da realidade deles. Mesmo assim, os discípulos pedem a Jesus para explicar, e Jesus está falando. Porque o coração rochoso, ele está aqui direcionando a uma pessoa que já tem um tipo de coração consolidado, inflexível. É por isso que você vai ver muita gente aí que está um tempão na igreja e parece que não muda. É do mesmo jeito. É do jeito que ela sabe exatamente aquilo que precisa mudar, sabe exatamente aquilo que precisa ser transformado, mas ela não consegue, porque o coração dela é um terreno rochoso. E Jesus vai dizer que esse tipo de pessoa não tem raiz, e vindo a angústia e a tribulação, ela logo se ofende. Se a gente parar para pensar aqui, o pastor Leo agora falou sobre angústia me parece algo mais interno, e a tribulação, algo externo. Só que tem uma coisa que eu fiquei meditando aqui, e eu fiquei conversando com a Carol, falei: amor, que tipo de terreno que eu sou agora?
Olha, Jesus está me falando que é isso. E o bom é você ter uma esposa crente que ela já vem com a aplicação. Além do Espírito Santo, ela já vem ali, ó. Porque ela sabe quem eu sou, né? Ela sabe meus defeitos ali, os pecados que eu luto. E eu fui conversando com ela, falar, o Senhor está falando isso comigo. Talvez nesse momento eu seja um coração rochoso. Porque não está faltando semente caindo no terreno do meu coração. Está faltando essa semente fincar raiz no meu coração. E essa raiz começar a produzir em mim, a germinação dessa semente, começar a produzir em mim algo diferente. Ela começar a encontrar as águas do Espírito e produzir em mim uma planta nova. É isso que está faltando em mim. E Jesus foi falando comigo, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Porque essa angústia que gera aqui é diferente de uma tristeza. Porque Paulo vai falar sobre uma tristeza bíblica. Olha que doideira. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Ele vai dizer assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Sabe o que é? Às vezes o terreno do nosso coração está tão rochoso, está tão imutável, está tão petrificado, que mesmo que a semente comece a produzir raiz e comece a mexer algo na estrutura do teu coração, você não dá esse espaço, não cuida do terreno, e isso ao invés de te gerar uma tristeza, porque quando você peca, o primeiro sentimento que vem no teu coração é tristeza. E não é tristeza porque, minha esposa vai pensar algo de mim. Não é tristeza, o que meu pai vai pensar de mim. É tristeza porque você feriu a santidade de Deus. Porque você se afastou da comunhão com o Eterno. E quando você faz isso, e quando acontece essa separação no teu coração, nasce essa tristeza. Porque você sente essa falta da comunhão com Deus, do contato com Deus. E Paulo vai dizer que essa tristeza, sim, produz arrependimento. Mas acontece que cada vez que o Espírito Santo te convence que algo precisa ser mudado, você não muda, essa tristeza se transforma numa angústia, num estado de sofrimento interno, porque você não consegue mudar e você sabe exatamente o que precisa ser mudado, mas você não dá um passo a mais, você não abre e não rasga o seu coração a Deus. O pastor Daniel falou aqui de ego, orgulho. Meus irmãos, quantas das vezes a gente tem que abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho e falar, eu errei, independentemente da sua posição, de quanto tempo de carteirinha de crente você tem, se você é jovem ou adolescente. Porque quando essa palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entra no teu coração, ela promove isso em você e fica escancarado o seu pecado. Quanto mais você se aproxima de Deus, que é a luz, as suas imperfeições aqui ficam à mostra. Isso gera tristeza. Eu lembro de Isaías, quando tem aquela visão do trono, e ele fala, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem impuro que habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque quanto mais a gente se aproxima dessa glória, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais as nossas imperfeições ficam evidentes. Mas Jesus não faz isso para jogar na nossa cara, não. Ele faz isso porque Ele quer nos curar, quer nos transformar, quer nos mudar. Então, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é para transformar, é para cuidar do nosso coração. Mas quando o terreno é rochoso, essa raiz não consegue encontrar muita terra ali. Ela não consegue promover essa mudança. E aí, quando vem alguma situação, interna ou externa, essa semente não germina, ela não fica a raiz, e ela não cumpre o propósito dela. E Jesus vai dizer que esse tipo de pessoa, com esse tipo de coração, quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, ela logo se ofende ou se escandaliza. Como assim? Não sei se você já passou isso. Eu já, muitas vezes. Às vezes semanalmente. Tem gente que fala que, eu vou para a igreja para me sentir bem. Gente, tem vezes que eu saio daqui moído. Não sei você, mas tem vezes que eu saio daqui torto. Porque o Espírito Santo deixa tão escancarado para mim o que eu preciso mudar, que eu falo, Senhor, por onde eu começo? Alguém aqui já foi na casa do oleiro aqui? No retiro, casa do oleiro? Quem não foi, não vou dar muito spoiler não, mas você tem que ir.
E eu lembro que eu fui em 2023 e eu já fui com a listinha do que eu estava tratando, né? E aí, cara, tinha apelo que qualquer coisa eu já estava indo. No primeiro dia eu ficava meio envergonhado, meio assim. Nos outros dias, você que, poxa, matou alguém, eu nem matei, mas eu já vou no apelo logo, porque eu preciso de Jesus. Porque é uma lista tão grande de coisas que o Espírito Santo precisa transformar em mim, que eu quero me colocar nesse lugar disponível, eu quero ser transformado. E Jesus está dizendo aqui que esse tipo de terreno rochoso, quando ele não tem esse coração aberto, ele se ofende. Por quê? Porque ao invés de ele entender que essa palavra de Deus, que essa semente, precisa produzir um fruto de arrependimento no coração, isso fere o orgulho, o ego. Ninguém quer ouvir do Espírito Santo que é um mentiroso. Ninguém quer ouvir do Espírito Santo que você é um pecador. Ninguém quer ouvir do Espírito Santo que você precisa mudar essa postura, que você precisa ser menos avarento, que você precisa ser mais generoso. Mas quando o Espírito Santo fala isso ao teu coração, ele quer produzir mudança. Ele quer que você se aproxime de Deus. Só que se você não tem um coração aberto, você se ofende. O verbo aqui no original é o mesmo daquele de João 6:66, quando Jesus faz uma pregação e o pessoal sai moído. Aí o pessoal sai assim, nossa, duras são essas palavras. Meu Deus do céu. E o texto vai dizer que muitos discípulos deixaram Jesus. Eles se escandalizaram, eles se ofenderam. É justamente isso. Porque a palavra de Deus, ela deve produzir em nós arrependimento, confissão de pecados, transformação de vida. E não ofensa. O Espírito Santo não quer ferir teu ego, teu orgulho. Ele quer te transformar, ele quer te aproximar de Deus. E é isso que Jesus está falando. E o terceiro tipo de terreno, o terceiro tipo de coração, é o que caiu entre espinhos. Versículo 7 e versículo 22. Versículo 7, Jesus está contando a parábola. E outro caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. 22, Jesus está explicando. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Princípio bem claro aqui. Aqui Jesus já explicou, a gente não precisa explicar a explicação. Mas o que me chama a atenção aqui é que, a princípio, esse terreno, esse coração parecia bom. Mas tem uma força concorrente à força da semente aqui. Porque à medida que a semente está germinando e está ali procurando fincar raiz, está crescendo espinho ao mesmo tempo. E num determinado momento esse espinho sufoca a semente. E essa semente ela não consegue produzir. Jesus está dizendo que esse tipo de coração é aquele que os cuidados da vida ou a sedução das riquezas sufocou a semente. Tem semana que eu estou assim também, não sei você. Mas tem semana que eu olho, sou advogado, né? Eu olho lá minha fila de coisa para fazer, tanto de audiência, cliente para atender, evento para ir, e os espinhos acabam sufocando a semente que eu recebi. Tem dias que eu estou ali lendo a Bíblia e eu sei que se eu ficar um pouco mais, o Espírito Santo vai falar algo que eu preciso ouvir. Mas eu saio e falo, não, preciso estudar porque tem um curso aqui que eu preciso terminar. Não sei você, mas comigo às vezes é assim. Às vezes eu recebo uma semente que eu recebo com alegria, meu Deus, maravilhoso. Mas tem algum projeto que se eu me dedicar bem eu vou ganhar dinheiro. Então a sedução das riquezas acaba sufocando a semente. Ah, mas tem a prova do vestibular, então vou deixar de ir para o culto, vou deixar de ir para a célula. Organiza a sua vida, irmão, mas se o Espírito Santo te direcionar para ir, Ele quer falar contigo. Deixa essa semente cair no teu coração, deixa ela germinar. Você está preocupado com os cuidados da vida, com quem eu vou casar, qual faculdade que eu vou entrar. Mas a semente já caiu no coração e ela precisa fincar raiz. Ela precisa germinar, ela precisa crescer. Jesus está falando desse tipo de coração aqui, que os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, acabam sufocando a semente. É por isso que no Sermão da Montanha Jesus vai dizer, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas Ele cuida. E é impressionante que quando você pratica essa palavra, acontece mesmo. Só que no dia a dia, eu acho que às vezes a gente esquece. A gente está preocupado com tanto de coisa, com um monte de questões para fazer, ou às vezes são distrações pequenas, que roubam tempo, que a gente poderia estar dedicando a cuidar do terreno do nosso coração, para essa semente germinar.
E por fim ele fala da boa terra. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. A aplicação, Jesus vai explicar, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro a 60 e outro 30. E aqui começa para mim a diferenciar um pouco esse tipo de terreno, esse tipo de coração. Porque, como eu disse para você, o semeador não muda. A semente não muda. Independente se sou eu aqui falando a palavra de Deus ou outra pessoa, a semente não muda. Você pode estilizar a semente, deixar ela bonitinha. O pastor Dani falou de sementes nórdicas lá no vídeo. Pode ser, mas a semente é a mesma. Ela precisa germinar, fincar raiz e frutificar. Mas o coração é diferente. E o que diferencia um tipo de coração para o outro, o que diferencia um tipo de solo para o outro? Jesus vai dizer que todos ouvem a palavra. Então, a princípio, todos nós aqui podemos ser uma boa terra. Todos nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra. Mas a diferença do solo bom é aquele que ouve e compreende a palavra. E a minha pergunta para o Espírito Santo de Deus foi: por que uns não compreendem? E eu brinquei aqui na semana passada. Porque, como eu disse, Jesus está falando para um público aqui que já está acostumado a ouvir ele falar. Esse público que está seguindo Jesus aqui, Jesus está na praia. Isso aqui é o auge para um carioca ouvir Jesus falar. Jesus está na praia, ele sentado no barco, diferente da dinâmica. Ele sentado e o público em pé ouvindo. Se não fosse para pensar heresia, eu ia dizer que Jesus estava de Havaiana, sentadinho ali, pôr do sol, a onda batendo, que maravilha. E ele pregando, mas algumas pessoas não compreenderam essa parábola. E por que elas não compreenderam? Será que era uma falta de intelecto? Era um déficit cognitivo? Eles eram tapados? Por que eles não conseguiam compreender se Jesus estava falando algo que era próximo a eles, era algo da cultura deles? Para isso, a gente precisa entender para quem Jesus está falando. E a pergunta dos discípulos é pertinente, porque quando acaba a parábola, os discípulos chegam até Jesus e falam: por que você fala em parábolas? Esse povo aqui é um povo que já estava acompanhando o ministério de Jesus. Jesus já tinha começado o seu ministério. Jesus já tinha sido batizado. Jesus já estava pregando. Jesus já estava expulsando demônios. Jesus já estava curando enfermos. Jesus já tinha outorgado autoridade aos seus discípulos. Jesus já tinha feito milhares de coisas maravilhosas. Jesus já estava arrastando multidões. E Jesus já estava criando inimizades com a classe religiosa, principalmente os escribas e fariseus ali, que eles perguntavam: com que autoridade você ensina essas coisas? Jesus curando no sábado e eles lá questionando. Então era um povo que já estava ouvindo ali a mensagem, era um público que já estava ouvindo. E Jesus já tinha falado claramente, no capítulo anterior, Mateus 12, Jesus já tinha falado: eu sou maior que o templo, eu sou maior que Jonas, eu sou maior que Salomão. Jesus já tinha se manifestado de forma clara, só não tinha entendido que eu não estava ligado. Mas por conta daquela perseguição a Jesus, até João Batista ficou meio assim, que é o texto lá do retiro, que ele manda os discípulos dele irem até Jesus e perguntar: é você mesmo ou a gente deve esperar outro? Ele tinha batizado Jesus, porque o povo tinha uma expectativa de um rei, de um salvador, de um Messias militar, um rei que iria livrá-los ali da soberania de Roma, de outros impérios. Mas vem um servo sofredor, filho de carpinteiro, pregando com autoridade, curando enfermos, expulsando demônio, arrastando multidões, e o povo não consegue discernir. Mas já estava claro, Jesus já tinha dito de forma clara para eles. E aí os discípulos chegam até Jesus e falam: por que você fala por parábolas? Vamos ler do versículo 10 ao 14 aqui, bem rápido. O 10 eu já falei: por que fala por parábolas? E ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas
não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Quando eu li esse texto a primeira vez, me soou meio injusto, porque a única diferença, a única coisa que diferencia o tipo de coração é se compreende a mensagem. E aí Jesus começa a falar, a partir do capítulo 13, começa a falar por parábolas. E os discípulos estão perguntando, por que você fala por parábolas? Tipo assim, por que tu não facilita para o povo? Por que tu não facilita para a gente entender? Mas Jesus já vinha dizendo a todo o ministério, deixando claro que ele era o Messias, o Salvador. E esse povo ainda não estava compreendendo. A compreensão deles ainda não tinha chegado porque eles estavam com uma outra expectativa, ou de repente com o coração fechado. Não era uma dificuldade cognitiva. Jesus não estava falando ali uma teologia absurda que eles não conseguiam compreender. Na verdade, o pecado daquele povo era o coração deles. Versículo 15, Jesus vai dizer, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com o ouvido, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, a dificuldade de compreensão, o que determina o tipo de solo que eu e você somos, é a forma de compreender. E o que determina a nossa compreensão não é a capacidade teológica. Eu vim de um ambiente muito humilde. Já vi pessoa que fala problema, embigo e coisas por aí. Mas que falavam mistérios do reino de Deus como ninguém. E você pergunta, como pode? Não frequentou uma faculdade teológica. Porque não é disso que Jesus está falando. É um tipo de compreensão qualificada. Não é uma compreensão simplesmente racional, que você consegue entender o que eu estou falando aqui e para onde a gente está caminhando num texto. É compreender com o coração. E quando a Bíblia fala de coração, ela fala do centro da existência humana. Não simplesmente do coração músculo que vai bombear o sangue para todo o nosso corpo. Jesus está falando aqui de integridade, de abrir o coração para essa semente. O coração aqui é o centro da nossa vida, não só vida física, mas vida espiritual. É por isso que o sábio vai dizer sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. É por isso que o salmista vai dizer, a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. O coração é o centro da nossa existência física e espiritual. O que Jesus está falando de compreender com o coração aqui é rasgar o peito e com integridade falar, o Senhor é Deus sobre o meu entendimento, sobre a minha vida física, sobre as minhas emoções, sobre os meus sonhos, sobre os meus pensamentos e sobre tudo que eu sou. É disso que Jesus está falando, é isso que vai diferenciar o tipo de terreno que nós somos. Porque pode ser que você esteja aqui e nem queria estar nesse lugar. Mas à medida que a mensagem está sendo pregada, à medida que a semente está caindo no terreno do teu coração, o Espírito Santo já está transformando esse solo. E você está abrindo o coração e entendendo especificamente aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser colocado no altar. O pastor falou aqui, às vezes a gente está muito distraído, tem muita coisa aqui sufocando. Ou às vezes o terreno já está rochoso, o coração já está fechado, e eu não consigo produzir a mudança. Jesus está falando de compreender com o coração. O que diferencia o tipo de terreno é a compreensão com o coração. E ele está apontando aqui um pecado ativo desse povo. Está falando que o coração deles está endurecido. Eles não estão entendendo, não é porque eu não estou falando em parábola, porque eu estou falando em parábolas. Eles não estão compreendendo porque o coração está endurecido. Porque eles taparam os ouvidos, ouviram de mau grado. Eles não estão entendendo aqui, porque eles fecharam os olhos. Porque eu já curei gente na frente deles. Porque eu já expulsei demônio na frente deles. Mas eles ainda não compreenderam. Então o que Jesus está falando é isso. A gente precisa compreender com o coração. Qual o desejo do coração de Deus? Qual o desejo do coração de Jesus? Ele explica. Eles estão com o coração fechado, estão tapando os ouvidos, estão endurecendo o coração. Mas, na verdade, o que eu queria é que eles vissem ou ouvissem, compreendessem com o coração, se convertessem e fossem curados. Existe uma gradação aqui do que Jesus quer para a gente.
Jesus não quer somente que a gente venha ao templo, que a semente caia no nosso coração. E que venha uma ave, uma atuação maligna e te tira a tua atenção aqui, você nem recebe essa semente. Ou que de repente ela caia no teu coração, mas teu coração está tão petrificado que tu nem abre para essa semente germinar. Não é isso que Jesus quer. Ele não quer que essa semente que você está recebendo hoje, que você recebeu semana passada e que você recebe todos os dias quando abre a sua Bíblia, seja sufocada pelos cuidados da vida. Porque Ele mesmo diz, lança sobre mim as suas ansiedades. Eu tenho cuidado de vocês. É uma garantia bíblica. O desejo do coração de Deus é que a gente veja, ouça, compreenda com o coração, se converta e seja curado. Ser curado aqui, no original, não sou nenhum linguista, não falo grego, mas tenho acesso a alguns dicionários. Ser curado aqui é tornar santo, livre de pecado. Então, o desejo do coração de Deus não é que a semente que a gente recebeu no retiro fique somente no nosso coração ali, daqui a pouco vem uma ave ou um espinho, ou que ela nem finque raízes. Não. Porque muitas das vezes a semente que nós recebemos hoje, ela vai frutificar daqui a um ano. Mas a gente precisa cuidar do terreno do nosso coração. A gente precisa cuidar daquilo que Jesus está falando com a gente. E eu creio que o que não falta para a gente nesse tempo é semente. O que não falta para a gente nesse tempo é o semeador lançar semente no nosso coração. De repente, o que falta para a gente, pelo menos para mim, eu quero que você pense, é se o nosso coração está aberto. Se essa semente está germinando. Se essa semente está encontrando e fazendo raízes profundas no nosso coração. E se está crescendo uma planta nova. E se essa planta está sendo cuidada para frutificar. Esse é o desejo do coração de Deus. O que determina o tipo de solo que nós somos é a compreensão que nós temos da palavra. Por isso a pergunta, você está compreendendo? Você está discernindo, está entendendo o que Deus está te direcionando, o que Ele está falando para você? Se você já compreendeu, essa semente, ela está criando raízes no teu coração? Que eu já estou caminhando para o final aqui. Porque eu creio que é importante a gente buscar o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus e não conhecimento sobre Deus. Porque às vezes a gente tem acesso a boa teologia, bom conteúdo, mas isso não gera em nós uma transformação. A palavra, a semente, ela precisa transformar o nosso coração. E essa é a nossa oração. Eu já queria que você ficasse de pé, já estou terminando. Porque quando eu li esse texto, o Espírito Santo me lembrou de um versículo. Que está lá em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26. Jesus está falando para esse povo aqui, que era o povo judeu. A Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, foi para esse povo que Jesus veio. Só que quando ele chegou, eles não reconheceram. A promessa inicialmente era para eles, mas eles não conseguiram discernir, coração endurecido. Mas lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, ainda no Antigo Testamento, Deus tinha feito uma promessa. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. A pergunta que eu me fiz, quando o Espírito Santo me confrontou com essa palavra, é como que eu mudo o meu coração? Como que eu mudo a forma que eu sou hoje? Como que eu dou um check nessa listinha de pendências que eu tenho para resolver no meu caráter, na minha vida com Deus? E a palavra de Deus é simplesmente abre o coração. Existe uma responsabilidade humana aqui de abrir o coração. E existe uma atuação divina, espiritual, do Espírito Santo de Deus em promover essa mudança no nosso coração. E eu queria que você pensasse nesse momento que o Espírito tem falado contigo, o que Ele falou contigo no retiro, o que Ele falou contigo na semana passada, o que Ele falou contigo essa semana quando você abriu a Bíblia. Porque eu creio que há um novo nível de compreensão, há um novo nível de conhecimento de Deus a ser derramado sobre nossas vidas, mas depende do nosso coração estar aberto. Há um nível de intimidade
que os discípulos tiveram com Jesus e já tiveram a aplicação da parábola ali exclusivamente para eles, que eu creio que Deus tem para a gente, como família, como igreja. Eu creio que tem pessoas aqui que ao abrir a Bíblia, Deus vai dar uma interpretação, uma visão do texto, que Ele não deu a qualquer outro, porque você está em intimidade com Deus, e vai saltar aos teus olhos algumas coisas no texto, e algumas coisas vão mexer com o teu coração, algumas perguntas vão ser feitas. Se você crê, é para você isso, porque Deus ministrou isso no meu coração, e eu creio que é para a gente. Vai ter gente que vai abrir a Bíblia e não vai conseguir dormir, porque há um nível de compreensão, de entendimento de Deus, que só quem tem o coração aberto, escancarado para Cristo, pode receber intimidade. Há um nível de revelação que só os íntimos têm. Há um nível de revelação do conhecimento de Deus, de intimidade com Cristo, que só quem está pertinho do Pai vai compreender, vai entender. Eu confesso que isso para mim parecia muito distante. Um coração muito de servo. Tipo assim, Deus me manda fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Amém. Mas esse nível de compreender o que está no coração de Deus, esse alinhamento de coração, do nosso coração com o coração de Deus, isso é muito bom de experimentar. Eu lembro que o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração antes do retiro, e cada palavra parecia que ia fervendo ainda mais no meu coração. Cada pessoa que eu sentava na mesa para conversar, parecia que havia um alinhamento do céu sobre os corações para esse novo tempo que Deus quer derramar sobre nossas vidas. Mas a semente não pode ser sufocada por espinhos. Mas essa semente não pode cair num terreno rochoso. Você não pode bobear, dar mole, porque uma atuação maligna pode roubar a semente, ela não vai nem germinar. Mas quem tem o coração aberto para Deus, ele ouve, ele vê, ele compreende com o coração, ele se converte, ele muda, ele é transformado, e ele é curado. Ele é tornado santo. Ele se aproxima em intimidade com Deus. Essa palavra é para você. Você já vem vindo aqui para frente, por favor. Eu creio que há um nível de intimidade com Deus. Eu creio que há um nível de contato com o Eterno que a gente ainda não experimentou. Existe um nível de unção a ser derramado nos corações, que só quem rasga o coração diante de Deus pode experimentar. Só quem abre mão do ego, do orgulho, só quem não se ofende com a palavra, só quem se derrama aos pés do Mestre, do Senhor, pode receber. Há um nível de intimidade que só quem está perto do Pai pode receber. Há um nível que Deus vai destravar na sua vida, à medida que você rasga o seu coração aos pés dele. Eu creio nisso. Mas esse é um momento de confissão de pecados. Esse é um momento de arrependimento. Esse é um momento de escancarar para o Senhor quem realmente nós somos, aquilo que precisa ser mudado, para que o nosso coração receba essa semente. Porque talvez a gente não veja o fruto dessa semente aqui no sábado que vem, nem no outro, nem no mês que vem. Mas quem sabe no ano que vem essa semente começa a produzir frutos. Quem sabe daqui a 2 anos essa semente vai produzir frutos na tua vida. Porque existe um processo, uma gradação a ser vivido. As coisas não são instantâneas. Mas tudo começa com essa compreensão com o coração. Tudo começa com abrir o coração para Deus. Senhor, diante de Ti estamos, ó Pai, nessa noite, Pai. Tua presença é real nesse lugar, Pai. Deus, é perceptível, Pai, que Tu tenha, ó Pai, transformado corações e atuado agora o Teu Espírito Santo, Senhor, dentro de nós para produzir essa mudança, Pai. Eu sei, Pai, que Tu tem falado aos Teus filhos, ó Pai, assim como a mim, Senhor.
E nós estamos nos colocando à Tua disposição, Pai, para esse novo tempo, Pai, para esse novo nível de intimidade, Senhor. Estamos rasgando o nosso coração diante de Ti, Pai, expondo o nosso pecado, nosso ego, nosso orgulho, Senhor, tudo aquilo, Pai, que vem contaminando a nossa santidade, Pai, colocado diante de Ti, Senhor, te pedindo, Senhor, nos cure, Pai, nos transforme, Senhor. Enche as nossas vidas com a Tua presença, Senhor, para que essa semente germine, Senhor, para que se torne uma árvore estrondosa, Senhor, com frutos, Senhor, frutos, ó Pai, que outras pessoas possam, Pai, pegar sombra debaixo da copa dessa árvore, possam se alimentar desse fruto, Senhor, mas primeiro comece em nós, Senhor, uma mudança de coração, Pai, um alinhamento com aquilo que Tu queres fazer, Senhor. Não nos deixa voltar aqui no sábado que vem com o coração da mesma forma, Senhor. Retira os espinhos, ó Pai, que sufocam a semente, Pai. Transforma os corações petrificados, Senhor, dá um coração de carne, Senhor. Deus, abrimos a nossa vida a Ti, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, e Te pedimos, ó Pai. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, ó Pai, eis-nos aqui, Senhor. Amém, Jesus. Nós cremos, tomamos posse dessa palavra, Deus, e oramos para que o Teu Espírito capacite cada um que está aqui, Pai. Mas que em nome de Jesus, nenhuma semente mais se perca no nosso coração, mas que possamos, Deus, aproveitar, entregando um coração como um solo fértil, que compreende, como um coração que é trabalhado pelo Teu Espírito, para que o Senhor fale conosco e que para que tenhamos prontidão em obedecer a Tua voz. Nós declaramos em nome de Jesus que a voz do Senhor falará muito mais alto que as vozes do nosso coração enganoso, porque hoje o Senhor nos escolheu para sermos curados, como diz a Tua palavra, para termos um coração que o Senhor quer falar. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Você pode ir voltando para o seu lugar. Obrigado, Bruno, por ser um instrumento do Senhor nas nossas vidas e nos abençoar aqui nessa noite. Amém? Gente, esse é um momento também muito importante do nosso culto. Você pode se sentar, você que está no seu lugar. Quero conhecer aqueles que nos visitam. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Estou vendo lá atrás, pode ficar de pé. Estou vendo aqui também, pode ficar de pé. Gente, você que está do lado, dá um abraço aí. A nossa equipe está indo até você também. Nós queremos te dar um presente para você lembrar da gente, um gesto de carinho, para dizer a vocês que vocês são bem-vindos aqui na família Holy, que é a juventude da Igreja Batista Alameda. Tá bom, gente? Sejam bem-vindos, recebam aí o nosso presente. Amém, gente? Vamos encerrar o nosso culto então orando? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar agradecendo o nosso Deus por essa palavra. Eu creio que Deus falou ao seu coração. Espero que tenha realmente falado de maneira profunda, como falou ao meu coração. Faça assim com a sua mão. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado porque o Senhor está no nosso meio, desde os louvores, desde quando chegamos aqui para servir com o coração entregue ao Senhor. O Senhor se faz presente, com a sua presença manifesta, Deus. O Senhor fala conosco e não saímos daqui vazios, não saímos daqui da forma que entramos, mas saímos daqui, ó Deus, cheios de Ti, encorajados, exortados para viver algo diferente a partir daqui, isso que importa. Por isso nós Te agradecemos e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre todos que estão aqui nesse lugar e sobre toda a Tua igreja na terra, hoje e para todos sempre. Amém
Deus te abençoe, uma semana abençoada para você, um pós-culto abençoado de comunhão para a glória de Jesus.